Oi, viajantes, tudo bem com vocês? Aqui é a Sara Calegari, eu sou responsável pela empresa Visto Turbo e eu vou explicar um pouquinho desse universo maravilhoso e o que a gente mais recebe de dúvidas aqui sobre visto americano. A Visto Turbo é uma empresa de consultoria de visto americano que auxilia você a fazer seu visto de turismo, seu visto para caso você tenha uma empresa e queira expandir para os Estados Unidos. Tudo isso a gente auxilia aqui do início ao final do processo. Se você é empresário e acha que morar nos Estados Unidos é só para quem tem $1 milhão, você está muito errado nessa sua opinião. Esse vídeo vai mudar a sua cabeça. Existe um visto feito para você que tem empresa e que tem essa empresa há mais de um ano. Detalhe, teve mais de 90% de aprovação em 2025. Sem loteria, sem cota, ainda leva a sua família junto. E hoje eu vou te explicar sobre o visto L1. Mais conhecido como visto de empresário. E antes de eu começar essas explicações, já deixa seu like, já se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo novo que a gente vai postar. Vou explicar para vocês o que é o visto L1. Ele é um visto de transferência de trabalho, mais conhecido por muitos como visto de empresário. Por quê? Você que tem empresa no Brasil, você consegue transferir e expandir sua empresa para os Estados Unidos. Então, ele é um ótimo visto para quem tem essa vontade de morar com a sua família lá nos Estados Unidos. Antes de eu começar respondendo as perguntas sobre o visto L1, eu vou pontuar algumas coisas importantes sobre esse visto. Como eu disse, ele é um visto de transferência de trabalho, ou seja, você pode levar um executivo, um gerente ali da sua empresa, até você mesmo, que é o dono da empresa, você pode ser transferido para a empresa dos Estados Unidos. Você tem um conhecimento especializado, você também pode ser transferido para outra empresa. Diferente do H1B, que ele é por sorteio, que tem cota, o visto L1 não tem. Ou seja, se você preenche os requisitos, você pode aplicar. Você não precisa largar a sua empresa do Brasil. O visto L1 é uma transferência de trabalho, ou seja, é uma expansão do seu negócio para os Estados Unidos. Sua empresa do Brasil precisa continuar existindo ali, funcionando, para você conseguir ter esse visto. Outro ponto é que você tem que ter uma empresa nos Estados Unidos aberta com relação com a empresa do Brasil. Elas precisam se relacionar. E se você não tem uma empresa aberta ainda, não tem problema que você pode ir pela uma New Office, que é totalmente regular para estar solicitando. Outro ponto é que a família vai junto com você nesse processo e ainda ela pode trabalhar nos Estados Unidos se ela quiser. O visto L1 também é uma ponte para o Green Card, ou seja, quem entra pelo processo do visto L1 consegue solicitar o Green Card mais para frente. E o que mais impressiona desse processo de visto é que tem a taxa de aprovação de 92%, ou seja, é uma taxa absurdamente alta. Agora que você entendeu que esse visto é uma mina de ouro, vem comigo que eu vou explicar para vocês as principais perguntas que fazem sobre o visto L1. Antes de eu começar as perguntas, eu vou pontuar para vocês uma coisa que eu acabei não comentando. Em relação à taxa de aprovação do visto L1, que eu comentei que é de 92% de aprovação, isso foi no ano fiscal de 2025. Então, essa taxa foi de 92%, ou seja, de 38.433 processos analisados, eles aprovaram 35.364 pessoas, processos, né, no caso. Então, você vê que a taxa de aprovação é extremamente alta. E se você realmente tiver o perfil, vale a pena solicitar. E vamos para as perguntinhas. Eu vou estar olhando para cá porque o computador está aqui e aí eu tô olhando certinho aqui as informações para passar para vocês. O que é o visto L1? Bom, o visto L1 é um visto de transferência de trabalho, ou seja, vai transferir seu funcionário da empresa do Brasil para a dos Estados Unidos. O que eu tô pontuando aqui é onde eu vejo que tem muitos empresários que querem ir por esse visto, só que acham que é só para funcionários. E não, esse visto ele funciona para você que é dono de uma empresa no Brasil e quer expandir sua empresa para os Estados Unidos. Então você, como dono da empresa, executivo, a gente consegue fazer a sua transferência de uma empresa para outra para ir para os Estados Unidos. Qual é a diferença do L1A para o L1B? Bom, a diferença do L1A e para o L1B, basicamente o L1A ele serve para executivos e gerentes, donos de empresa, e o L1B é você que é especializado em algo. Por exemplo, Sara, eu tenho uma empresa no Brasil, minha empresa não é tão grande, eu tenho 2 funcionários, minha renda é boa, mas não sei se se enquadra para esse processo do L1A. Se a sua empresa não tiver estrutura, depois eu vou pontuar certinho os requisitos, mas se a sua empresa não tiver estrutura, uma opção que você tem é ir pelo L1B, que é mostrar que você tem um método especializado
para você estar levando para a empresa dos Estados Unidos. Exemplo seria um martelinho de ouro. Digamos que ele criou um método específico para desamassar X carro da Porsche, por exemplo. Só que é um método único. Só consegue replicar quem fez o curso com ele. Caso contrário, não é qualquer pessoa que consegue replicar o que ele faz. Então, esse seria um caso de L1B, basicamente. De um conhecimento especializado, a gente conseguiria levar para os Estados Unidos também essa pessoa. A empresa já precisa ter uma filial nos Estados Unidos? Não é obrigatório. Se você tem, maravilha, porque isso pode ajudar a ter mais tempo de visto. Mas se você não tiver também, não tem problema. Por que não tem problema? Porque é uma new office, sua empresa está começando. Então, você vai ganhar, normalmente eles dão um ano ali para uma new office, tá? Mas, se você tiver uma empresa que já funciona, já tem faturamento, você pode ganhar 3 anos na primeira entrevista. Pode chegar até 7 anos. Quem define isso é o agente consular lá na hora. Mas o que a gente sempre fala aqui se você vai solicitar o processo do visto e não tem a empresa, não tem problema. É só abrir a new office que você consegue ir pelo caminho correto tranquilamente, tá? Eu preciso ter faculdade ou diploma? Não é uma exigência você ter um diploma ali, uma formação para você estar fazendo. Desde que você consiga mostrar que sua empresa flui, que você tem resultado com a sua empresa. Hoje existem diversos empresários que não têm faculdade, não têm ensino superior, só que estudam muito, né? Fazem muito cursos livres e isso ajudaram a expandir a empresa, crescer a empresa e tornar o que elas são hoje, né? Qualquer empresa pode fazer o visto L1? Não, não é qualquer empresa. Normalmente, o que acontece? As pessoas só procuram a consultoria do visto quando ela já abriu a empresa lá de contabilidade, já fez a abertura da empresa. Só que o correto é você procurar primeiro o processo do visto americano. Por quê? Aqui a gente vai orientar qual tipo de empresa você pode abrir lá nos Estados Unidos. Essas empresas, elas precisam se correlacionar, ou sendo subsidiária, que ela é uma das melhores, assim, para comprovar vínculo, coligada ou uma empresa filial. A empresa, ela tem que ter relação com a empresa do Brasil. E tudo isso a gente explica antes da pessoa fechar, para ela entender o melhor caminho para ela estar fazendo. Eu consigo o visto L1 sendo dono da empresa? Consegue sim, só que primeiro você precisa mostrar que a sua empresa tem as qualificações necessárias para solicitar o visto L1. Eu posso fechar a minha empresa do Brasil depois que aprovar o visto L1? Você não pode fechar a sua empresa de jeito nenhum. A sua empresa do Brasil, ela tem que estar funcionando, ela não vai parar. Então, ela não é uma ponte para você chegar nos Estados Unidos, ela vai continuar existindo e ela precisa existir durante todo o processo que você tiver com o visto L1. Porque justamente o visto L1 é de transferência de trabalho. Se a empresa do Brasil não existir, não faz sentido o visto L1 e você perde ele. Então, não fechem sua empresa, gente. E continuem utilizando, crescendo, expandindo a empresa de vocês, tanto com a empresa do Brasil como a empresa dos Estados Unidos, elas precisam estar funcionando. Eu posso levar a minha família? Sim, você pode levar seu cônjuge e filhos menores de 21 anos. Meu cônjuge pode trabalhar nos Estados Unidos? O legal desse visto L1 é que ele é um dos únicos, assim, que ele te dá uma autorização de trabalho para o seu cônjuge trabalhar nos Estados Unidos. Então, ele é maravilhoso. Meus filhos podem estudar? Sim, no visto L2, eles podem estudar normalmente. Afinal, o que é o L2? O L2 nada mais é que um visto de dependente. Então, a pessoa tem o L1A e o L2 é o cônjuge, o filho, a esposa, o marido que está ali solicitando. Quanto tempo dura o visto L1? O visto L1A pode chegar até 7 anos de duração. O L1B até 5 anos. E se você tem uma new office, 1 ano e depois vai renovando o seu visto. Quanto tempo demora para sair a resposta do processo do visto? Processo comum, a gente fala que é uma média de 2 a 8 meses. Agora, se você pagar o Premium Process, que é basicamente para acelerar o seu processo, sai até 15 dias úteis a resposta. Então, do início até o final do processo, normalmente leva de 4 a 12 meses. Às vezes sai muito mais rápido. Vale a pena para quem tem pressa para estar nos Estados Unidos e começar a empresa acontecer lá, pagar essa taxa se você tem pressa. Se você não tem pressa, vai pelo caminho normal, também é super tranquilo para estar indo. Fez lá, em 15 dias, aprovou, depois marca a entrevista e vai para a entrevista consular. Próxima pergunta. Se aprovou na parte documental, a entrevista também vai aprovar? Então, normalmente, quando aprova na parte documental, 95% de chance de aprovar na entrevista. Só que,
Como é um oficial que analisa, o oficial vai fazer perguntas para você. Se você não saber informar algumas coisas, aí sim ele pode negar, porque ali quem decide é o oficial se ele vai aprovar ou não a sua entrevista. Ele que vai falar. Basicamente é tipo um visto de turista. A diferença é que como o visto L1 a pessoa gasta mais para fazer, eles têm um cuidado maior para eles entenderem o processo. E até porque é um processo muito grande, então eles precisam entender com mais calma, então é bem mais tranquilo ali para quem está solicitando. Quanto custa o visto L1? Bom, basicamente o visto L1 ele varia bastante as taxas, podem chegar de 3 a 5 mil dólares com as taxas do governo. Por que ela varia? Porque depende do porte da sua empresa, depende de algumas coisas para a gente conseguir passar o valor exato. E esses são os valores somente das taxas consulares, tirando tradução, contabilidade, todo o serviço que você contrata, até como a consultoria de visto ali, para estar fazendo o seu processo. O visto L1, ele dá green card? O visto L1, ele não é o green card, mas ele é um caminho para chegar ao green card. Ou seja, depois, digamos que você tirou o seu visto L1, você pegou um ano de visto L1 porque a sua empresa é new office. Depois de um ano, você fez a renovação. Depois que você fez essa renovação, você pegou, digamos, 3 anos. Daqui 2 anos de visto L1, você vai lá e solicita o Green Card. Fez a solicitação do Green Card do EB1C, que ele é o melhor caminho para quem tem empresa, quem já tiver a empresa estruturada, é o melhor caminho para você estar solicitando. E você vê que não é um processo demorado para chegar no Green Card. Então, se você tem uma empresa, se sua empresa fica estruturada nos Estados Unidos também, ele é um ótimo caminho para você estar solicitando. Qual que é o principal motivo para negarem um visto nessa categoria? Como vocês viram, a taxa de aprovação é muito alta dessa categoria. Então, o que a gente faz aqui? Existem alguns requisitos que a gente fala que você precisa cumprir, porque se você não cumpre eles, não adianta solicitar. A gente recebe diversas mensagens, às vezes, da pessoa falando assim, Sara, mas eu não tenho esse valor, eu não tenho essa quantidade de estrutura de empresa, quantidade de funcionário. Se você não tem, você precisa melhorar a sua empresa do Brasil até você ter para solicitar. Porque se você solicitar com uma empresa que ela não está tão estável, tão segura, o seu visto pode ser negado. E a gente está falando de um processo que às vezes pode chegar até em média de 15 a 18 mil dólares, dependendo de quantas pessoas, depende de um monte de coisa. Então pode chegar a tudo isso. Então imagina o custo que você teria num processo de visto desse, com um perfil que não é o seu perfil no momento ali para estar solicitando o visto L1. Então o que a gente sempre fala, melhora seu perfil, depois você volta, depois você procura e faz o processo correto. E essa é uma das últimas perguntas que eu vou responder. Vale a pena solicitar o visto L1 ainda esse ano? Vale super a pena, porque no ano fiscal de 2025 tivemos 92% de aprovação no visto L1. Esse é um visto que, se você tiver o requisito, pode solicitar, que vale super a pena. Eu preciso ter uma empresa nos Estados Unidos? Sim, você precisa ter uma empresa aberta nos Estados Unidos e você tem que ter o local ali da sua empresa nos Estados Unidos. Sara, mas eu nem sei se o meu visto vai ser aprovado. Você precisa ter, porque eles precisam entender que sua empresa é real. Eles não querem uma empresa de fachada, e sim realmente algo que vai agregar para o país deles, para a economia do país. E vamos para a tão esperada última pergunta. Quais requisitos precisa para o visto L1? Bom, vamos para o checklist aqui das coisas que você precisa ter para solicitar o visto L1. Os principais requisitos do visto L1, você precisa ter trabalhado pelo menos um ano nos últimos 3 anos na empresa do exterior. Ou seja, Sara, eu moro em Portugal. Você tem que ter, a sua empresa, você tem que ter trabalhado pelo menos um ano naquela empresa para você conseguir fazer o pedido de transferência de trabalho. Você precisa ocupar um cargo executivo ou gerencial ali para conseguir fazer essa transferência de trabalho também. Ou você pode ir para um conhecimento especializado, que seria o L1B. Depende de cada caso, então a gente precisa entender se você se qualifica. As empresas elas precisam estar operando de verdade, tanto a empresa brasileira quanto a empresa americana, ou seja, a empresa do seu país de residência. Elas precisam estar funcionando e precisam ser empresas reais e não empresas de fachada. Caso você seja uma new office, você está indo para os Estados Unidos, você não tem empresa aberta lá, você vai abrir a empresa. Quais são os critérios a mais no pedido? Tem que ter a garantia de um local físico. Por quê? Porque o USCIS
pede isso. Sara, mas eu nem fui para lá, como que eu vou ter? Nem sei se meu visto vai ser aprovado, como que eu vou ter alugar um local físico? Infelizmente, eles precisam entender que sua empresa funciona. Por mais que você vai começar a operar e ainda não operou, você precisa comprovar a capacidade financeira para você manter a sua empresa nos Estados Unidos e manter você e a sua família também. E principalmente apresentar um bom plano de negócio, um bom business plan que é feito por nossa consultoria ou por outra empresa que você for contratar, mas precisa ter uma boa documentação, uma boa pasta montada ali, porque isso vai auxiliar com certeza na aprovação do visto de vocês. Então, caso vocês tenham mais alguma dúvida sobre o visto L1, comenta aqui embaixo, já compartilha com quem precisa ver esse tipo de vídeo. Se você tem amigo empresário, já manda para os seus amigos empresários. E se você quer fazer uma análise no seu perfil, já chama a gente no WhatsApp, que a gente também vai deixar o contato ali na descrição para vocês entrarem em contato com a gente para fazer uma análise sem compromisso para entender se você se qualifica para o processo. Beijos, viajantes, e até o próximo vídeo do nosso canal.